Hoje nós estamos aqui em mais um Porquê Católico e vamos falar sobre mais uma parte da nossa profissão de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos falar sobre a parte do creio, né, que fala desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. O que essas palavras significam para nós? Elas têm uma profundidade imensa, porque nesse momento nós declaramos que Jesus venceu a morte. Quando a gente fala, né, que ele desceu, né, à mansão dos mortos, a gente fala de fato que Jesus foi até esse lugar de condenação para salvar as pessoas que estavam lá e que não tiveram a chance de conhecer Jesus, né, ou seja, os que vieram antes dele. Isso é de uma profundidade muito grande e mostra mais uma vez o tamanho da misericórdia de Jesus para conosco. Eu quero, se vocês tiverem o catecismo em casa, convido vocês a abrir o catecismo no parágrafo 632, parágrafo 632, que fala assim: as frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dos mortos, pressupõem que anteriormente à ressurreição, ele tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro dado pela pregação apostólica, a descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com toda a sua alma esteve com eles na morada dos mortos. No entanto, para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Depois, no parágrafo 633, ele fala, né, que a Escritura denomina a morada dos mortos como Hades ou Sheol, e ele fala um pouco sobre isso e o quanto Jesus foi, ele foi tão humano, ele veio, né, pelo seio da Virgem Maria, ele escolheu vir como um ser humano, né? E ele foi tão humano até as últimas consequências que ele quis experimentar da morte, assim como todos nós experimentaremos um dia. Ele quis passar por isso para ter toda a experiência humana como um todo. Depois, lá no 634, fala assim: também aos mortos foi anunciada a boa nova. Isso está em primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 6. A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua real significação de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos tornam-se participantes dessa redenção. Então, olha que riqueza que fala o nosso catecismo sobre essa parte do nosso creio, que explica para nós o que significa isso, essa descida de Jesus à mansão dos mortos. Significa justamente que Jesus foi até lá, ele quis ir até lá, para que ele pudesse salvar as pessoas que estavam lá. A gente sabe muito bem que hoje, quando a gente... Depois da morte, hoje, é um assunto muito complexo, né, gente? A escatologia é um assunto muito complexo. Mas a gente sabe que hoje Jesus já veio, né? Então nós não temos essa chance, né? Se Deus me livre e guarde, ao morrermos, formos para os infernos, lá permaneceremos, né?
Porque hoje a gente já conhece Jesus, Jesus já veio, ele já anunciou a boa nova. Mas na época de Jesus, quando ele estava entre nós de corpo e alma, as pessoas que eram antes dele não tiveram a oportunidade de conhecer ele, como Abraão, Jacó, entre tantos outros. Então ele foi à mansão dos mortos para resgatar e salvar aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. E Jesus, quando a gente fala dessa vontade total de ter a experiência completa e concreta de um ser humano, ele quis experimentar então essa condição da morte, para que ele pudesse, além de experimentar, né, essa condição, pudesse salvar e completar de fato esse plano salvífico de Deus para todos nós, que o plano salvífico de Deus é para todos nós, de fato. Então, quando Jesus ele escolhe passar por tudo isso, é para que todos, sem distinção de nada, de raça, de língua, de tempo, né? Pensa quantas pessoas vieram antes dele, para que ele pudesse salvar então a todos. Lá em Efésios, convido você a abrir sua Bíblia, Efésios no capítulo 4, do versículo 9 e 10, fala assim: que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. Então, essa parte que está em Efésios também fundamenta muito isso que a gente acredita nessa profissão de fé, que fala que ele desceu à mansão dos mortos. Quando a gente fala de que ressuscitou no terceiro dia, né, a gente bem sabe que essa parte, né, da ressurreição de Jesus, ela está escrita nos nossos evangelhos, e a gente também vai tratar sobre isso aqui. Jesus, em vida, ele falava tudo que ele haveria de passar, o tipo de morte que ele haveria de morrer, e ele falava que ele iria voltar, né? Só que essa parte é interessante a gente até fazer uma reflexão, porque da morte de Jesus até a ressurreição foram 3 dias. 3 dias de espera, 3 dias de silêncio, 3 dias que as pessoas ficaram quase que agoniadas. Pensa, o que você está esperando hoje? Qual é a resposta que você precisa de Deus? Eu estou te fazendo essa pergunta porque pode ser que você tenha que esperar 3 dias, pode ser que você tenha que esperar mais. Então a gente tem que ressignificar isso na nossa vida também, porque para tudo há um tempo para tudo debaixo do céu, né? A gente tem uma parte em Eclesiastes que fala muito sobre isso. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Então, Jesus, da sua morte até a sua ressurreição, foram 3 dias. 3 dias que eles tiveram que esperar, né? E aí, se você tiver com seu catecismo, né? Lá no parágrafo 638, fala assim: anunciamos esta boa nova, a promessa que Deus fez aos nossos pais, Ele cumpriu para nós, os filhos, ao ressuscitar Jesus. Essa parte em específico está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 32. E aí ele continua com o escrito do próprio catecismo mesmo. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Esse evento foi um evento histórico e transcendente, porque Jesus,
a ressurreição, ela é muito importante, mas temos que entender que a cruz foi também muito importante, né? O acontecimento da morte de Jesus foi também muito importante para que a ressurreição tivesse toda essa importância. A sequência histórica dos acontecimentos, ela foi essencial para que tudo acontecesse como aconteceu. E aí, Jesus, ele ressuscita, né? Como eu disse, ele foi até a mansão dos mortos, experimentou da morte como um ser humano e ele ressuscita para mostrar e provar que ele venceu a morte e que a morte não é o fim, né? Para frente a gente vai, né? Quando a gente der sequência no nosso crer, a gente vai ver que a gente crê na ressurreição, né? E a ressurreição é a vida nova. É a nova vida para a vida eterna, é o nosso despertar dos olhos para a vida eterna. Todos nós seremos ressuscitados com Cristo no tempo favorável. E ele venceu a morte, e ele provou isso. Quando, na passagem que Maria Madalena não encontra o corpo de Jesus e ele aparece, e ela sai e conta, né? Para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, assim como ele havia prometido. Ele havia falado que ele realmente ressuscitaria. E aí, te convido então a abrir lá em Lucas. Vou abrir aqui junto com vocês. Lucas. No 24. No capítulo 24, versículo 9. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram também aos apóstolos essas palavras, porém lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Então aqui elas já foram, né? Já viram que o sepulcro estava vazio e aí elas voltaram para contar e eles não acreditaram, né? Porque a gente fica com tanto medo das coisas e a gente demora um tempo para acreditar naquilo que é real, naquilo que é divino, naquilo que é de Cristo. E aí é onde entra muito a parte, né, de Tomé, que ele fala que ele só acredita se ele vê, né? E muitas vezes nós somos como São Tomé. Mas eu gostaria de voltar com vocês um pouquinho no capítulo 24, que fala, no primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com veste fulgurante. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem, entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E elas se lembraram das suas palavras. Elas foram ainda muito cedo. A gente tem pressa. E é bom que a gente tenha pressa para as coisas de Deus. Mas é bom também que a gente tenha calma, que a gente tenha paciência, que a gente consiga entender muitas vezes o silêncio, que é onde Deus fala com a gente. E aí elas não encontraram o nosso Senhor no túmulo. E aí eles falam, né, da ressurreição de fato de Cristo. E o quanto isso é rico, saber que Jesus vive e Ele está vivo no meio de nós. A gente deve pedir muito, caso alguém não acredite de fato nisso,
a gente deve pedir muito a luz do Espírito Santo para que Ele cada vez mais preencha o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento acerca disso, para que a gente vá entendendo cada vez mais tudo isso que aconteceu, né? Isso aqui é parte essencial da nossa fé. A ressurreição de Cristo, nós estamos falando da Páscoa definitiva do Senhor. Tudo isso é essencial para a nossa fé. Mais para frente, nessa passagem, né, de Lucas, no capítulo 24, fala sobre os discípulos de Emaús. Para quem viveu o PHN nesse final de semana, o Frei Gilson falou muito bem sobre os discípulos de Emaús. Quem sabe é uma parte que eu posso trazer para vocês, falando o quanto os discípulos estavam cegos para aquilo que haveria de acontecer, né? Eles estavam desacreditados dessa ressurreição. E o próprio Jesus apareceu para eles. E aí eles abriram os olhos para aquilo que estava acontecendo. Então que a gente possa pedir para que o nosso Senhor abra os nossos olhos diante de toda a realidade divina que está bem à nossa frente e a gente não consegue compreender muitas das vezes porque nós estamos longe de Jesus. Quando a gente não compreende o que nosso Senhor tem para falar para nós, é porque nós não estamos de fato próximos dele. E a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? Lembra do negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, é negar a nós mesmos. A gente tem que lutar contra nós mesmos todos os dias, com muita força, para que a gente possa conseguir enxergar todas as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês em mais esse programa, né, em mais essa parte do Creio, que ele desceu à mansão dos mortos e ele ressuscitou no terceiro dia. E deixo vocês com essa frase: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? E ele vivo está no meio de nós. Eu vejo vocês no próximo domingo aqui no Porquê Católico.